Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1. Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2. A organização na igreja local. 5.3. A liderança na igreja local. 5.4. A ceia do Senhor. 5.5. O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6. O uso de recursos da igreja local. 5.7. Como lidar com cristãos que pecam. 5.8. Assuntos controversos. 5.9. A adoração na igreja local. Neste vídeo, abordaremos o assunto 5.3, a liderança na igreja local. 5. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.3. A liderança na igreja local. No primeiro século, igrejas locais foram formadas quando pessoas em um determinado local foram convertidas a Cristo e começaram a se reunir para servir ao Senhor. Depois de estabelecer tais grupos em algumas cidades, Paulo e Barnabé voltaram e presbíteros foram escolhidos em cada igreja local. Atos 14, 23. E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 23. Presbíteros são chamados também de bispos e devem pastorear o rebanho de Deus. Atos 20, 17, 20 e 28, 1 Pedro 5, do 1 ao 2. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Atos 20, 17. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e, ainda, coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5, 1 ao 2. Enquanto muitas igrejas fazem distinções entre presbíteros, bispos e pastores, o Novo Testamento usa estes termos para falar das mesmas pessoas. Os termos pastor, presbítero e bispo não identificam pessoas diferentes, nem níveis em alguma hierarquia. Os presbíteros devem ser homens e possuir qualificações exigidas por Deus. 1 Timóteo 3, do 2 ao 7, Tito 1, 5 ao 9. Se não possuírem alguma dessas qualificações, não são presbíteros, pastores, bispos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado,
sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário, também, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, 2-7. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fino. Tito 1, 5-9. Na Bíblia, não se encontra nenhuma igreja com apenas um presbítero, bispo, pastor. Nas igrejas dos Efésios e Filipenses, por exemplo, houve uma pluralidade de bispos. Atos 20:17, Filipenses 1:1. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Atos 20:17. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipenses 1:1. A prática comum de um pastor supervisionar uma igreja sozinho foi introduzida depois da época apostólica, sem base bíblica. Evangelistas ou pregadores são homens que proclamam o Evangelho. No Novo Testamento, eles não lideravam igrejas, e sim pregavam a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, do 1-5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, do 1-5. Evangelistas ajudavam no ensino da palavra para equipar os cristãos para seu trabalho. Efésios 4, 11-12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11-12. Evangelistas também orientavam igrejas na constituição de presbíteros. Tito 1:5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes,
bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Tito 1:5. As práticas comuns de chamar um pregador de o pastor e de lhe dar autoridade para governar uma igreja não têm base nas Escrituras. Diáconos são homens que se enquadram em qualificações dadas por Deus para servir sob a supervisão dos presbíteros. 1 Timóteo 3, do 8 ao 12. Filipenses 1:1. A Bíblia sempre se refere a eles no plural, o que indica que igrejas sempre devem ter mais de um diácono. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, do 8 ao 12. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Filipenses 1:1. Note que os diáconos precisam até mesmo que suas esposas se enquadrem em qualificações dadas por Deus. 1 Timóteo 3:11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3:11. Quando examinamos as informações sobre as igrejas do Novo Testamento, observamos a simplicidade do plano de Deus. As hierarquias complicadas e políticas nas igrejas atuais vêm dos homens, não do Senhor. Referências. Este estudo foi adaptado de A Organização da Igreja Primitiva, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.